Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Perigo das Obras da Carne, tema muito importante. Se você desejar me acompanhar, está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 39 a 49. Lucas, capítulo 6, dos versículos 39 a 49. Mas antes de tudo, vamos orar? Curve a sua cabeça. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, ó Deus. Muito obrigada porque Tu já renovaste sobre nós as Tuas misericórdias e sabemos que elas não têm fim. Que o Senhor possa nesse momento, Senhor, abençoar o ouvinte que está através dessa live, Senhor, prestando atenção, aprendendo mais de Ti como discípulo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sobre a direção do Espírito Santo, entender o que o Senhor deseja falar sobre este tema, o perigo das obras da carne, e que possamos, ó Deus, também praticar tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. E que seja tudo para louvor da Tua glória. Vem abençoando os lares, as famílias, vem abençoando, Senhor, os ministérios, vem abençoando a Igreja Evangélica da Paz, vem abençoando a todos, ó Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A leitura está em Lucas 6, dos versículos 39 a 49. Diz assim a Sagrada Escritura. E disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Pois muito bem. Nós vamos aprender que todo ensino deve provocar uma mudança em nós. Se não há mudança, não há aprendizado. Devemos entender o perigo das obras da carne. Todos nós estamos sujeitos a caírem nesse mal,
Mas, a partir do momento em que o Espírito Santo tem o total controle sobre o crente, dificilmente as obras da carne terão chance de se sobressair. A oração e a vigilância são elementos fundamentais para a luta contra uma vida de pecado, considerando que para Deus não há tamanho de pecado. Pecado é pecado. O crente deve ouvir a palavra e ser semelhante ao homem prudente, colocando em prática tudo o que ouvir. Fazendo assim, permaneceremos firmes, quaisquer que sejam as tempestades que possam assolar a nossa vida. Nós estamos falando sobre o fruto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós já tivemos 2 lições anteriores. Nós estamos falando hoje sobre o perigo das obras da carne, que o texto se encontra em Lucas 6, 39 a 49. A lição é um alerta para os que querem agradar a Deus. Eu desejo agradar a Deus. E você também? E ter uma vida frutífera, é o que Deus deseja. Estudaremos o perigo das obras da carne. Precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita 2 naturezas. A natureza adâmica, o qual foi corrompida na queda, com Adão e Eva, e a nova natureza, que é o resultado da regeneração do novo nascimento. Eu já trouxe os versículos escritos e alguns vamos ler juntos, só para facilitar. Nós vamos ler em João 3:3. Diz assim a palavra, quando diz que o resultado da regeneração é o novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Olha aí que perigo! Olha aí que perigo! Nós vamos ver agora a vida conduzida pela concupiscência da carne. A concupiscência da carne. Você sabe o significado da palavra concupiscência? O dicionário Wycliffe diz que é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam homens caídos. Isso está em Romanos 7:8, diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha só. A velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, leva-nos a cometer as piores ações e abominações. Por isso precisamos viver e vigiar constantemente, e sermos cheios do Espírito Santo. Isso está em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão, enchei-vos do Espírito, significa ser repetido muitas vezes, várias vezes, todos os dias. Paulo advertiu a igreja explicando que quem semeia na carne, ou seja, vive segundo a velha natureza da carne, ceifará corrupção. Isso está em Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Nossos desejos e vontades devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. Por isso que eu digo que é muito importante darmos atenção a este estudo, porque nós vamos ver aqui o que nós podemos, com a direção do Espírito Santo, fazer para mortificarmos as vontades da carne, destronarmos o eu do nosso coração
e fazermos com que o Senhor Jesus venha reinar nos nossos corações. Amém? A vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla os seus desejos? Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Devemos submeter nossos pensamentos e desejos ao controle divino. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa sem controle, sem qualquer deferência. Deferência significa consideração. Uma pessoa que não tem Deus no coração não liga para o que está fazendo para o próximo, para o que está falando, para o que está pensando. A palavra de Deus nos ensina que precisamos mortificar a nossa natureza. Isso está em Colossenses 3, versículo 5. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Mortificar é permitir que Deus controle os nossos pensamentos, vontades e ação. Vontades e ações. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde a busca pelo prazer tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza, e tudo em nome do prazer e da liberdade. Essa sociedade hedonista é isso, tudo para o prazer e por liberdade. Diante desse triste quadro, a igreja não pode se calar, mas devemos expressar as suas virtudes, anunciando a mensagem da salvação, porque a verdade liberta. A vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos, trazendo sérios prejuízos para os relacionamentos na igreja e fora dela. Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e ao Espírito, sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Davi viu e desejou a mulher de Urias, e o seu desejo descontrolado levou-o a cometer um adultério e um homicídio. Vamos ler isso em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4. Vamos ler. É rápido. 1 Samuel, capítulo 11, Desculpa, 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 a 4. Diz assim a Escritura, 2 Samuel 11, versículos 1 a 4. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista.
E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Aqui, a concupiscência dos olhos de Davi fez com que ele pecasse contra o Senhor, se deitando com a mulher de Urias. Depois, mais para frente, ele manda matar Urias. Então, os olhos, concupiscências dos olhos. Davi não atentou para as consequências dos seus atos. Então, o crente não pode se deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. Isto está em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Nós vamos ler. 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Diz assim, isto é para o crente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, nós não podemos nos deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. Algumas pessoas pensam que o mundanismo está limitado ao comportamento exterior. Ou seja, as pessoas com quem nos associamos, os lugares que frequentamos, as atividades que apreciamos. O mundanismo é também interior. Por quê? Porque começa no coração e é caracterizado por 3 atitudes. Primeiro, a cobiça pelo prazer físico, ou seja, a preocupação com a satisfação dos desejos físicos. Segundo, a cobiça por tudo o que vemos, ou seja, almejar e acumular coisas, curvando-se ao Deus do materialismo. E em terceiro, orgulho das nossas posses, obsessão pela condição, posição ou ser importante. Quando a serpente tentou Eva, tentou-a nestes aspectos. Semelhantemente, quando o diabo tentou Jesus no deserto, estas foram as 3 áreas de ataque. Depois você pode ler em Mateus 4, dos versículos 1 a 11, a tentação de Jesus no deserto. Em contraste, Deus estima o autocontrole. Precisamos nos autocontrolar, através da ajuda do Espírito Santo. O espírito de generosidade e o compromisso de servir com humildade. Então, Deus nos requer autocontrole, espírito de generosidade, compromisso de servir com humildade. É possível dar a impressão de evitar os prazeres mundanos e, ao mesmo tempo, abrigar atitudes mundanas no coração. É também possível, como Jesus, amar os pecadores e dedicar-lhe tempo, enquanto mantemos um forte compromisso com os valores do reino de Deus. E a pergunta vai para você e para mim. Quais são os valores mais importantes para você? Suas ações refletem os valores de Deus ou os valores do mundo? Para nós meditarmos. Nós vamos falar agora sobre a degradação do caráter cristão. O caráter no grego é charakter ou caráter, e significa estampa,
impressão, marca. Contudo, é importante ressaltar que esta palavra tem diferentes significados em distintas ciências como a sociologia e a psicologia. Segundo o dicionário Roes, é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo. O caráter não é inato e ele pode ser mudado. Olha aqui, eu achei muito importante isso. O caráter não é inato e pode ser mudado. O caráter moldado pelo Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus e experimentamos o novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo trabalha em nós a fim de que sejamos semelhantes a Jesus. Isso é o propósito de Deus. Mas, para que essa transformação aconteça, precisamos nos submeter inteiramente a Deus. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de nos transformar interiormente. Se quisermos uma vida frutífera, precisamos dar oportunidade ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito. Fruto do Espírito está em Gálatas 5:22. Quais são? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não adianta apenas dizer que é crente. É preciso evidenciar o nosso caráter cristão mediante as nossas ações. Lemos isso em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Muitos se dizem crentes, mas suas ações demonstram que nunca tiveram um encontro real com o Salvador. Não tiveram uma regeneração genuína, uma entrega total, 100%, sem reservas. Muitos estão na igreja, mas ainda não foram realmente transformados por Jesus, porque quem está em Cristo é uma nova criatura e, como tal, procura andar em novidade de vida, pois já se despiu do velho homem da natureza adâmica. Encontramos isso na palavra em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Crentes que vivem causando escândalos, divisões, são rebeldes, causam rebeldias, jamais experimentaram o novo nascimento. Ataques ao seu caráter. Em sua vida cristã, você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para manchar o seu caráter: a carne, o diabo e o mundo. Muitos acabam sendo vencidos por eles. Para enfrentar e vencer esses inimigos, é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. É necessário orar, ler a palavra de Deus e também jejuar. Sem a leitura da Bíblia, sem a oração e o jejum, não conseguiremos vencer e ter uma vida frutífera. Amém? Vamos lá. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós quando nos rendemos, sem reservas nenhumas, a Ele. Isso abrange o nosso espírito, alma e corpo, e todas as faculdades que os constituem. O crente que quiser mandar na sua vida e fazer a sua vontade para agradar a si próprio, pode continuar como cristão,
mas nunca será vitorioso no seu viver em geral e nem terá jamais o testemunho do Espírito na sua consciência cristã, de que está em tudo agradando a Cristo e fazendo o seu querer. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, produzido em nós, para que, em nosso viver, o demonstremos ao mundo. Glória a Deus, que possamos ser moldados pelo Espírito Santo, para glorificarmos o nome do nosso Deus. Uma vida que não agrada a Deus. O que é que não agrada a Deus? Viver segundo a carne. Se o crente vive dominado pelos desejos carnais, ele não pode agradar a Deus. Isso está em Romanos 8, versículo 8. Diz assim a Escritura: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus e produzir o fruto do Espírito. Viver segundo a carne causa males e danos à nossa vida e para o nosso próximo. Paulo exorta os crentes da igreja de Corinto para que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne, de modo que suas ações eram evidentes. Inveja, contendas, dissensões. Isso nós vamos ler em 1 Coríntios 3,3, diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Paulo exortando a igreja de Corinto. Vivendo como espinheiro. Sabemos que a árvore é identificada não por suas flores ou folhas, mas por seus frutos. Jamais vamos colher laranja de uma macieira, pois cada árvore produz o seu fruto segundo a sua espécie. Deus criou assim. Isso está em Gênesis 1, versículo 11. Logo, é impossível um cristão dominado pelo Espírito Santo produzir as obras da carne. O homem bom tira do seu íntimo, do seu coração transformado, coisas boas, mas o homem mau tira do seu coração pelejas, dissensões, prostituições, iras. Vamos ler isso em Mateus 7, do versículo 18 a 22. Dos versículos, então vamos lá, Mateus 7, dos versículos 18 a 22. Diz assim a Escritura: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, Jesus nos exortando: quem é que entra no reino dos céus? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. João, tem outro exemplo aqui de Jotão. Apresenta algumas árvores e uma parábola para o seu povo. E Juízes, capítulo 9, dos versículos 7 a 21. Eu vou deixar para os irmãos lerem em casa porque é muito longo. É a parábola de Jotão. Vamos resumir aqui. As árvores representavam o povo de Siquém, que desejavam um rei. Então, essas árvores eram boas. Uma produzia azeite
que era utilizado na unção dos sacerdotes e iluminação. Outra produzia figos, que alimentava o povo. A videira produzia vinho, que era usada nos sacrifícios de libações. Porém, o espinheiro, que é o arbusto inútil, representava Abimeleque. Muitos atualmente estão como Abimeleque. Não produzem nada de útil para Deus ou para o próximo e ainda ferem as pessoas com seus espinhos. Quem vive segundo a carne se torna um espinheiro, inútil para Deus e para a igreja. Nós vamos falar agora sobre uma vida infrutífera. Certa vez Jesus contou uma parábola a respeito de uma árvore estéril, é uma figueira. Isso nós vamos ler em Lucas 13, dos versículos 6 ao 9. Lucas 13, dos versículos 6 a 9. A parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, essa figueira da parábola da figueira estéril. A figueira sem frutos refere-se primeiramente a Israel, porém, ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a Jesus e, no entanto, insistem em viver uma vida carnal pecaminosa. Na parábola, o agricultor investe na figueira, adubando, regando, podando, ou seja, dando todas as condições para que produza fruto. Mas caso ela não viesse a frutificar, seria cortada. Deus está investindo em sua vida e dando todas as condições para que você produza bons frutos. Aproveite a oportunidade, não deixe passar. Era um costume na Palestina antiga, assim como hoje, plantar figueiras e outras árvores nas vinhas. Era um meio de utilizar cada espaço disponível de boa terra. A figueira aqui, como em todo o simbolismo bíblico, refere-se a Israel. E procurar nela fruto, não o achando, nós lemos. Embora a figueira estivesse na vinha, ela não tinha outro propósito a não ser dar fruto. Da mesma forma, Israel só tinha uma razão para ocupar o primeiro ou qualquer outro lugar: cumprir a missão que lhe fora dada por Deus. Visto que a figueira era infrutífera, não teria o direito de existir. E visto que Israel se recusava a cumprir a sua missão determinada por Deus, não tinha o direito de continuar. Concluindo, quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E a vida sem Deus torna-se infrutífera. Longe do Senhor, nos tornamos espinheiros. Nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecemos Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor nesta manhã venha continuar falando através do Teu Espírito sobre o que nós estudamos, ó Deus, sobre as obras da carne, que possamos mortificar, ó Deus, o nosso eu, destronar o nosso eu do nosso coração, para que possamos nos encher e sermos guiados pelo Teu bendito Espírito Santo, meu Deus. Jesus amado, Jesus querido, obrigada, porque Tu ressuscitaste e deixaste em nós o Teu bendito Espírito. Queremos em tudo agradar ao Pai. Queremos, ó Deus, mortificar as obras da nossa carne.
Queremos, ó Deus, tirar de nós as concupiscências dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, ó Deus. Queremos viver segundo a vontade de Deus. Que possamos a cada dia, a cada manhã, aprendermos mais de Ti, Senhor. De como nos portarmos, de como nós vivermos dia após dia, segundo a Tua vontade. Somente para que Tu, meu Deus, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, ó Deus, quem está ouvindo nesta manhã, nessa live. Abençoa os lares, abençoa os pastores, presbíteros, diáconos, as mulheres, os homens de Deus que servem na Tua casa, a igreja de Deus. Ó Deus, que nós possamos cumprir o Seu propósito, frutificar, darmos bons frutos para a Tua glória. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, abençoar todos nós que estamos desejosos da Tua presença, desejosos da Tua vinda, Senhor Jesus. Que possamos ser achados por Ti como os bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco e abençoa a todos. Em o nome do Senhor Jesus, bom dia e que Deus te abençoe. Amém.